Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco nessa grande noite, nesse grande domingo, esse domingo maravilhoso de bênção e de graça. Você, meu amado irmão católico, espírita, evangélico, independente da sua igreja, você ligado conosco, muito obrigado pela tua presença. Que o Senhor Jesus entre na sua casa nesta noite, em nome de Jesus Cristo, diretamente do estúdio da rádio Nova Jerezinho. Amém, pastor? Não é assim mesmo? Amém, Jesus, glória a Deus. Após um dia maravilhoso, né? Onde todos nós estamos aqui para louvar e adorar o Senhor, né? Não tem nada melhor do que estarmos aqui falando do amor de Deus, da palavra de Deus, né? E assim por diante. Que Deus abençoe este culto. Amém, graças a Deus, né? Então estamos aí para falar do amor do Senhor nesta noite, né, pastora? Vamos estar falando. Nós sempre, antes de entrar na nossa live, antes de estarmos falando ao vivo, nós sempre sentamos, conversamos, lemos a palavra, vemos as referências, para nós trazermos para você, meu amado, o de melhor, né, pastora? Sempre de melhor, não é assim? Sim, sempre de melhor, né? Porque não podemos sentar aqui e falar qualquer coisa sem estar na direção do Espírito Santo, né? Nós estamos sempre sentando, conversando, vivendo bem, entendendo a palavra do Senhor, para depois podermos falarmos, né? E pedimos a Deus a direção, porque quem dá a direção é o Senhor, né? Ele não pode chegar aqui e falar o que eu quiser, né, pastor? Nós temos que falar tudo na direção do Senhor Jesus. Amém. Então preste atenção, amados irmãos, você que está nos acompanhando neste momento. Nós vamos ler a palavra de Deus que está no livro de Mateus, capítulo 20. Isso, Mateus, capítulo 20, onde fala sobre a parábola dos trabalhadores e das diversas horas do trabalho. Isso está realmente em nossas vidas. Nós vamos acompanhar realmente juntos nessa noite e ver o que Deus Ele tem para falar para mim e para você nesta noite. Então vamos lá. Mateus 20, versículo 1 em diante, fala assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada e assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajuntando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Vós também para a minha vinha, e dar-vos-eis o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos. Perguntou-lhes: Por que está ociosos todos os dias? Disseram eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe ele: Ide vós também para a minha vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: Amigo,
não te faço agravo? Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu, retira, e eu quero dar a esse derradeiro tanto como a ti. Ou não é lícito fazer o que eu quiser do que é meu? Ou é mal aos teus olhos porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiro e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você vê que é uma palavra, pastor, uma palavra, uma passagem muito linda, né? Não dá para a gente deixar de ler ela toda, simplesmente somente ler um versículo, porque senão as pessoas não vão entender e não vão compreender aquilo que Deus ele tem para falar nesta noite. E é uma coisa maravilhosa, né? Eu sempre tenho falado e falo que a palavra de Deus nós temos que colocar o quê? Na nossa vida. Colocar em prática. Em prática, né, pastor? Temos que colocar em prática. E está na nossa vida. Só que as pessoas não veem isso, pastora. Não, elas não veem. Na verdade, lendo aqui, quando nós estávamos conversando à tarde, é aquela coisa que a pessoa ela acha porque ela está num lugar, ela acha que ela é melhor do que os outros. Então, às vezes você está numa posição, num lugar, uma empresa, suponhamos assim, e você acha que, porque você está ali há mais tempo, quem chegou depois, na mesma função que você, tem que ganhar menos porque ela chegou depois, se você está ali há mais tempo, que nem no caso aqui dos trabalhadores. Quando o dono lá contratou eles para trabalhar na vinha, ele falou qual seria o salário deles, né? Ele não falou que você está entrando primeiro, você vai ganhar mais, e quem chegar depois de você vai ganhar menos. Não, ele contratou ele por aquele valor. É verdade. Né? Então, na necessidade, a pessoa aceitou aquilo. Então, ela não tem que reclamar do que vai fazer depois. Ela aceitou trabalhar daquela maneira. Né? Então, a gente não pode sair daí e ficar reclamando das coisas, porque você não sabe qual é o trabalhar. Como é que o seu patrão, como é que o Senhor Jesus está te vendo. É verdade. E isso acontece direto no nosso dia a dia. Né? Nós temos experiência, as pessoas que estão no seu dia a dia sabem disso, que muitas vezes estão dentro do trabalho, ali trabalhando, e é uma coisa engraçada, né? E é uma realidade disso daí. Não é mentira, é verdade. Porque muitas vezes o que acontece? Eu estou ali trabalhando e estou ali fazendo a minha função, sou obrigado cada vez mais a desempenhar os trabalhos, a gente vê outra pessoa do nosso lado, e aquela pessoa não faz nem a metade do que a gente faz, né? E muitas vezes acabam reclamando, tá vendo? Estou fazendo isso, fazendo aquilo, estou carregando esse departamento nas costas, estou levando essa empresa nas costas, e aquele que tem que fazer não faz. Aí a pessoa começa a reclamar do patrão, começa a reclamar da situação que está vivendo, e muitas vezes o que acontece? A pessoa se esquece que quando chegou ali, né, procurando um emprego, procurando um lugar para poder manter a sua casa, a pessoa que ali estava na frente contratando, ela falou assim: olha, a empresa, ela precisa de você nessa função e vou te pagar um dinheiro. Então na realidade, pastora, o que aconteceu aqui, né? O Senhor Jesus, ele coloca nessa parábola mostrando que o Senhor da vinha, ele saiu desde a primeira hora do dia, da madrugada ainda, né? Porque ele precisava de trabalhadores. E ele foi atrás, né? Ele não esperou que ninguém chegasse na porta dele pedindo emprego. Não. Ele foi atrás dele. Ele foi atrás. Que ele precisava, né? Então o que acontece? Naquele momento ele começou a contratar, e cada um que ele contratava, independente do horário que nós estamos vendo aqui, ele contratava por um dinheiro. Por um valor. Por um valor.
E na hora ninguém reclamou do valor. Ninguém reclamou de nada. Ninguém perguntou quantas horas ia trabalhar por aquele valor. Simplesmente aceitou. Aceitou. Então não cabia ninguém naquele momento querer de repente julgar esse homem, né? Querer condená-lo, né? Mas infelizmente isso em nossos dias de hoje acontece, pastor. Porque assim, pelo que eu entendi, às vezes nós estamos tão ociosos, né? Estamos assim preocupados com o nosso dia a dia, com as nossas necessidades de ganhar o pão de cada dia, né? Quando você vai ver um serviço, às vezes não é aquilo que você gostaria, né? Ah, mas eu sou formado em jornalismo. Ah, mas eu sou formado em advogada. Ah, eu sou um engenheiro. Mas muitas das vezes você não consegue encontrar um trabalho na sua função. Então o que acaba acontecendo? Você vai aceitar aquilo, estão te impondo porque você precisa daquele dinheiro. Verdade. Então você não pode reclamar quando você aceitou aquele trabalho por aquele valor, que o outro vai ganhar igual ou maior que você. Porque no momento da sua necessidade, você aceitou aquele valor. Então, quando a gente aceita alguma coisa na nossa vida, a gente não tem que reclamar das consequências, do que vai acontecer. Às vezes você entra num negócio, você entra tudo, sabe, não vai dar certo, vai ser isso, vai ser aquilo, você acertou com o seu sócio, eu vou dar tanto, você vai dar tanto. Nós estamos ali. Você está naquele trabalho, fazendo crescer, e de repente alguma coisa acontece e você fala, mas não foi isso que eu combinei. Não, na hora você não combinou nada. Na hora você entrou na sociedade, cada um dando a sua parte. Falou que o que acontecesse depois ia ser para você. Às vezes você entrou no negócio, mas você entrou com dinheiro e o outro entrou com dinheiro e o trabalho. Então, ele fez a coisa crescer além daquilo do que você tinha planejado. Aí que você começa a ver os frutos daquele trabalho, aí você vai começar a falar, mas por que você vai ganhar tanto se eu dei a metade nessa sociedade, que não sei o quê? Aí que o outro vai falar, não, você entrou com dinheiro, sim, mas eu entrei com dinheiro e com trabalho. Eu fiz essa empresa crescer. É verdade. Então, você não tem que reclamar do que você fez. Você tem que pensar, bem, eu apliquei meu dinheiro, mas eu não fiz nada. Eu deixei ali, ó. Porque o que faz as coisas crescer é o olho do dono. É verdade. Então, se você está ocioso nesse momento por alguma coisa, você está esperando as coisas acontecer na sua vida, mas você não faz nada, você está esperando que as pessoas cheguem até você e falem, vem cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quando você está precisando, você vai correr atrás, você vai à luta. Como fez aqui esse pai de família. Né? Ele tinha o negócio dele, só que ele sozinho não podia fazer nada. Não. Não tem aquele ditado que o mandorinha não faz verão? Não faz mesmo. Então, o que ele fez? Ele tem a empresa dele, ele foi atrás de funcionários, de pessoas que trabalhassem na vinha para ele. E foi contratando as pessoas de acordo com o que ele fosse contando no caminho. E no caminho, pastor, ele encontrou muitas pessoas ociosas. Mas ninguém foi até ele para pedir emprego. Ele que foi atrás das pessoas para trabalhar. E quantas pessoas não estão aí hoje paradas, pensando em fazer loucuras na sua vida, pensando em desistir de tudo, desistir da família, e vai embora e faz isso, faz aquilo, mas não toma oposição para que a situação venha mudar. Então, a pessoa fica ali sentada, acomodada, esperando o carro passar. Ou esperando a banda passar, como as pessoas costumam dizer. Não faz nada para que as coisas venham acontecer na sua vida. Não tenta ver uma luz no fundo do túnel para tentar sair daquela situação. É mais fácil eu sentar e ficar me lamentando, chorando. Ah, que nada acontece na minha vida. Não é, pastor? É verdade. Isso é uma verdade. Né? São detalhes muito importantes, nós estamos vendo aqui, que as pessoas elas se acomodam. Elas não procuram agir, não procuram colocar em prática aquilo que realmente, né, a pessoa ela pode desempenhar. Todos nós podemos desempenhar, podemos trabalhar, podemos correr atrás das coisas e não esperar que as coisas aconteçam. Nós estamos vendo aqui essas pessoas ociosas, elas estavam ali já numa situação que elas estavam paradas ali.
E você vê que ainda esse senhor, esse pai de família, esse senhor da vinha, esse que ali estava, olhou para eles e viu a necessidade deles, né? Então, o que ele fez? Ele foi até lá. Você, o que está acontecendo com você? Você vê, ele foi até as pessoas ociosas ali parada. No mínimo, o que ele passou? Acho que ele passou, imagina uma praça, né, pastor? Aí você vai passando ali, vê aquele monte de gente sentada, jogando conversa fora. Aí passa lá um empresário precisando de funcionário e fala, meu Deus, quantas pessoas paradas precisando de funcionários, mas ninguém foi até mim, ninguém vai perguntar nada. Porque é assim que as pessoas estão. As pessoas estão esperando as coisas acontecerem e não faz nada para mudar. Ninguém tem que procurar fazer nada para mudar. É a mesma coisa. Então nós estamos vendo que esse homem, esse chefe, esse pai de família, esse que se importou com eles, se a gente colocar pelo lado espiritual, né? Deus, Ele tem olhado para todos nós. Independente de como nós estamos, Ele tem olhado. Então, o que acontece é simples, né? Deus muitas vezes nos chama, nos dá a oportunidade, nos convoca para um algo em nossas vidas, e muitas vezes o que acontece? As pessoas, elas não vão atrás, elas não procuram correr atrás e abraçar aquilo que realmente Deus está colocando na sua vida. Acha, muitas vezes, a pessoa, poxa, é isso que eu vou ter, é isso que eu vou ganhar, é só isso que eu tenho, mas as pessoas não procuram correr atrás do objetivo, né? Nós estamos vendo pessoas aqui reclamando, porque o outro chegou para o final e ganhou o mesmo dinheiro que ele. Mas ninguém faz nada, pastor, nada para mudar a sua vida, ninguém procura fazer nada. As pessoas acham que as coisas têm que cair do céu, nada cai do céu, tudo é um trabalho. Aí eu fico imaginando, né, esse dono da vinha, esse pai de família, né, para hoje ele ser um empresário, ele teve que trabalhar, não veio nada de graça, trabalhar, né, pastora? Muito, né? Trabalhar muito, porque ele teve que trabalhar muito para isso, para ele estar onde ele chegou. Então, para a pessoa chegar na hora e falar assim que ele era injusto, ele fez a indiferença, não, ele não fez a indiferença. Ele estava pagando aquilo ao qual ele contratou. Será que naquele momento que lá atrás, antes de ser esse homem, chefe de vinha, chefe de família, ele também não passou por isso? E se ele chegou onde chegou, porque correu atrás. Então, nós temos que começar a observar que a oportunidade, ela aparece, mas nós temos que abraçar, temos que correr atrás. E o que a pastora estava falando é uma realidade. Nós vemos muitas pessoas aí na rua, né? E as pessoas, às vezes, se preocupam com essas pessoas, né? Não tem o que comer, né? Muitas vezes não tem o que vestir, né? Não tem onde morar, mas nada. Será que não tem nada que essas pessoas não possam fazer para correr atrás, para conseguir alguma coisa? Porque eu acho engraçado, pastora, às vezes as pessoas falam assim, não, mas a gente não pode ser tão radical, não pode ver as coisas dessa maneira. Tem hora que a gente passa nos locais, a gente vê um monte de pessoas ociosas, sem o que fazer. Mas estão ali fazendo o quê? Muitas vezes, né, bebendo, né? Estão ali bebendo. Aí eu fico perguntando, pastora, para beber tem. Agora, para comer, tem que alguém dar para ele para comer? Da mesma forma que ele conseguiu aquele recurso para poder beber, ele também poderia usar o recurso para comer, para poder ficar mais forte, para poder correr atrás das coisas. Há momento que nós começamos a observar o que Deus aqui está colocando através da palavra. E é uma realidade, né?
há muitas pessoas reclamando, né, daquilo que é tratado, daquilo que é combinado, né? Quantas coisas não são combinadas, são tratadas e muitas vezes não são cumpridas. Então nós estamos vendo questão de trabalho. Em questão do nosso dia a dia, é sempre a mesma coisa. E em questão, né, pastora? Nós estávamos até comentando sobre a questão espiritual. Aqui no final fala assim, que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, o Senhor, ele vai falando assim, ó, vem, né? Vai chamando, né? Para a obra dele, para fazer o querer dele, para fazer a vontade dele. Aí nós vamos ver, muitos são chamados, mas são poucos escolhidos. Por que são poucos escolhidos? São muito poucos que se lança, que se joga e que faz realmente a vontade de Deus. É a mesma coisa, nós estamos vendo aí, nós estávamos até comentando, né, pastor? Nós estávamos até comentando sobre isso daí, lá em Romanos. Olha, até deixei até aqui marcado para não deixar de poder passar isso daí para vocês. Em Romanos 9, versículo 20, né? E 21 fala assim, ó. Mas o homem, quem és tu? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? E no 21 fala assim, ou não tem o olheiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então são dois pontos, pastor, muito interessantes, que o que acontece? As pessoas reclamam de Deus. Não é assim que as pessoas fazem no dia a dia, pastora? Deus é culpado de tudo, né? Não é nós não, né? Não. Deus é culpado de tudo, porque Ele não está vendo para nós, não está olhando para nós, não está ouvindo a nossa oração. Quando Deus ele chama nós para boa obra, em nenhum momento Ele fala que vai ser aquele trabalho maravilhoso. Não. Né? Não fala. Quando ele fala ide, o ide do Senhor é para ir sem olhar para trás. É verdade. Sabe? Não é para olhar e falar, porque eu vou deixar minha família, porque eu vou deixar de participar de festas. Não é nada disso. Ele chamou você para fazer uma boa obra e fazer aquilo que agrada ao Senhor Jesus. Quando ele falou ide e fazer o meu querer e a minha vontade, e esquecer a sua. Tudo tem um tempo do Senhor para ser feito. Não é se largar a sua família, só se jogar na igreja e esquecer a sua família. Não. Deus não falou isso. Né? Ele sabe que nós temos que ter o trabalho da igreja e temos a nossa família. Temos que ter o tempo para nossos familiares e o tempo para a casa do Senhor. Porque não adianta nada eu falar da palavra do Senhor e abandonar o meu lar, esquecer que existe família. E o Senhor não opera nisso. Não, o Senhor não opera dessa maneira. E é uma coisa assim, muito assim. E o que nós vemos muito hoje é a pessoa reclamando de Deus. Porque Deus não fez isso, que Deus prometeu aquilo, né? Exatamente. E Deus não cumpriu. Né? As pessoas começam a brigar com o Criador. As pessoas começam a discutir com aquele que nos dá vida. Muitos e muitos têm brigado com Deus, achando que Deus está errado, querendo falar para Deus como tem que fazer. Então, é um absurdo, pastor. Isso é uma palavra real. Querendo mandar em Deus, né? Querendo mandar em Deus. Né? Ainda, em Romanos é muito lindo, são 2 versículos que falam, né? Poderá o barro mandar no olheiro? Porque nós vemos lá em Jeremias, Deus ele falou assim, pastor, ele falou para Jeremias, desce lá na casa do olheiro, porque eu vou falar com você. O pessoal se esquece disso. Não é assim? Quando ele fala para que ele descesse lá embaixo, às vezes a pessoa não entende, né? Não. Quando fala assim, desce lá que eu quero falar contigo, tudo. As pessoas acham que é só ele descer lá onde está trabalhando, lá, fazendo o vaso dele, e ficar olhando o homem fazer o vaso. Quando ele fala, eu acredito que quando ele fala para você descer, é descer na humilhação. Né? É você descer nos pés do Senhor e ali falar com Deus. Né? É você fazer uma entrega para Deus.
É você se humilhar de tudo aquilo que você fez, que não agradou nem a você depois e nem a Deus. Quando ele fala para a gente nos humilhar perante ele, é para que a gente abra o nosso coração com toda sinceridade e fala tudo aquilo que eu e você fizemos de errado para ele, para que nós possamos ser perdoados de tudo aquilo, né? E às vezes a gente não entende, porque como é que eu posso fazer o querer e a vontade do Pai se eu estou com as minhas vestes manchadas, se eu estou como um vaso ou um copo trincado? Que um vaso trincado, você pode colar ele, você pode pintar ele, mas ela vai ficar aquela marca que ele está trincado. Então, como é que eu posso me apresentar diante de Deus se eu estou dessa maneira? Pastor? É verdade. E é uma coisa até que a pastora colocou, até complementando, né? E um vaso trincado, se puser alguma coisa no vaso, vai vazar, né, pastor? Vai vazar. Vai vazar. Mesmo que seja pintado, bonitinho, vai vazar. Então o que acontece? A pessoa, quando, naquele momento que Deus falou para Jeremias, desce a casa do rei que eu quero falar com você, naquele momento ele estava querendo ensinar a Jeremias, e mostrar para Jeremias, e depois Jeremias falar ao povo da seguinte maneira: ele viu um olheiro trabalhando ali no barro. Aí o olheiro começou a trabalhar, foi trabalhando. O que aconteceu? O vaso de repente deu uma... Perdeu a forma. Perdeu a forma. Né? Aí o que o olheiro fez? Pegou aquele de novo, amassou, pôs na roda de volta e começou a fazer um novo vaso. A modelar. Aí Deus falou para Jeremias: não poderei eu fazer da mesma forma com vocês, ó casa de Israel? Falou para Jeremias, falou isso. Então o que acontece? Poderá o barro contender com o olheiro? Poderá nós contendermos com Deus quando Deus trabalha na nossa vida? Que Deus trabalha na nossa vida. Quem somos nós, né? Então, se nós temos defeito, né, pastora? Como aqui está, de ficar reclamando, de ficar blasfemando, de ficar deixando de fazer aquilo. Ah, porque fulano é melhor, eu sou melhor do que fulano, eu mereço mais que fulano. Tem pessoas, pastora, que acham tipo assim: eu estou há 30 anos na obra, né, vamos dizer, eu sei mais que fulano e eu tenho que estar no lugar de destaque. Né? Fulano que está 1 ano, 2 anos, não pode estar no lugar de destaque. Não é justo. Mas quem falou para você que não é justo? Não é verdade? Ah, mas eu sou o diretor da minha empresa, eu não posso ser só isso aqui na igreja. Eu tenho que ser maior aqui dentro. É assim que as pessoas olham, né? Muitos estão olhando as coisas, a igreja da casa do Senhor, como uma pessoa, como fosse uma empresa. Como fosse, tipo assim, se lá sou diretor, aqui também tem que ter uma posição grande. E não é assim que Deus vê. Não é assim que Deus quando Ele nos chama para fazer um trabalho. E somos escolhidos por... Às vezes, né, imaginando, né, pastor? Está lá na empresa o diretor e o funcionário dele. E os dois na mesma igreja. Chega na igreja, aquele que é o faxineiro está como pastor. E o diretor está como porteiro. Invertido. Então, ele não vai querer, ele vai achar, imagina, eu sou o diretor, eu tenho que ser o pastor. Só que Deus não vê como nós vemos, né, pastor? Não. Deus vê como dentro, como é que nós somos, como é que nós estamos diante dele. Como é que eu estou na palavra, né? Deus não está vendo o seu dinheiro, nem o meu. Deus está vendo quem nós somos diante dele, o amor que nós temos na obra dele, a dedicação que nós temos na obra dele. Porque aquele diretor, aquele empresário se dedica a ganhar dinheiro, a fazer crescer a igreja, o trabalho dele. E aquele pastor está fazendo crescer as ovelhas da casa dele para o reino de Deus. É verdade. Então são coisas que a gente vai colocando a nosso dia a dia, pastor, nós estávamos até comentando sobre isso daí. E muitas vezes o que acontece? Né? Nós vemos hoje, né, essa pandemia, esse momento difícil que as pessoas estão atravessando. E muitos, o que acontece? Muitos estão se preocupando com seus afazeres. Estão se preocupando somente com o que está à sua volta. Mas estão deixando de fazer aquilo
aquilo que o Senhor, assim, os chamou e os convocou, que muitos são chamados e poucos vão ser escolhidos. Esses que muitas vezes estavam à frente de trabalho, à frente realmente no dia a dia, deixaram de fazer aquilo que o Senhor realmente chamou a cada um. Aí vem aquele... Colocou na mão deles, né? A responsabilidade daquele trabalho. Então, aí o que acontece? Vem o outro e começa a fazer. Aí o que acontece? Uns estão esperando até a pandemia passar para poder voltar à atividade. E outros não estão vendo nem a pandemia, outros estão vendo o quê? Atrás e fazendo. Quer dizer, quando esses chegarem, né? Vão falar assim, não, o cargo é nosso, né? Nós temos que fazer isso aqui. Vai ver outro fazendo. O que vai acontecer? O que chegou por último vai ser o primeiro. Vai ser o primeiro. Então, aqui, o que nós vemos na realidade, é por isso que fala assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É uma escolha. Deus faz o quê? Uma escolha realmente, aleluia, uma escolha realmente, como posso colocar para vocês assim, todo mundo faz uma escolha, a escolha é tua. Agora, se você quer fazer o de melhor, você vai procurar fazer o de melhor. E uma coisa que me chama muita atenção, pastora, e é uma coisa que hoje está acontecendo, e muitas vezes as pessoas não estão vigilantes. Muitas vezes as pessoas deixam os seus problemas, o que está, a sua vida, deixa tudo estar em primeiro lugar e não tem sequer um tempinho para Deus. Mas na hora de cobrar, pastora, a primeira pessoa que é cobrada é Deus. Às vezes as pessoas deixam de fazer as coisas de Deus e querem cobrar Deus das coisas. Deus muitas vezes chama a pessoa para fazer um trabalho, né? Contrata, né? Como você trouxe aqui, Deus nos contrata. Deus nos chama para fazer o querer dele, a vontade dele. Porque a ordem, quando nós se convertemos para o Senhor, aceitamos o Senhor como o único Senhor e Salvador da nossa vida, nós falamos, eis-me aqui, Senhor. E Ele fala assim, a única hora que Ele deixa para trabalhar, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. É somente isso que Ele fala. Então muitos acabam o quê? Esquecendo. Vocês querem ver no versículo, né? No capítulo 19, do versículo aqui, ó, 26 em diante, fala assim, ó, para vocês entenderem o que eu estou falando. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes aos homens, é isso impossível, mas para Deus tudo é possível. Então o Senhor começou a falar que para os olhos dos homens isso é impossível, muita coisa é impossível, né? O homem por si mesmo não aceita, pastor, o homem não aceita, muitos não aceitam o que é lhe colocado sobre a sua vida. Então neste momento, é neste momento que nós estamos vendo o quê? Aí nós vemos o quê? Pedro, tomando a palavra, disse-lhes, eis que nós deixamos tudo e te seguimos e que receberemos. Assim que Pedro falou. E Jesus disse-lhe, em verdade vos digo, que vós que me seguiste, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar 12 tribos de Israel. Então ele começou a falar para Pedro que eles estavam ali e iam sentar para poder julgar também. Mas aí ele fala, e todo aquele, olha só o que ele fala, e todo aquele, falou pastora, que tiver deixado casa, ou irmão,
ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Olha, ele está falando que são esses que estão colocando Deus em primeiro lugar, receberá o quê? 100 vezes mais. 100 vezes mais. Porém, ele fala aqui, olha, de novo. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros. E muitos derradeiros serão o quê? Os primeiros. O que ele quis dizer para os discípulos foi assim, que eles são primeiros. Então, quem vier depois são os derradeiros, de repente pode achar que esses não serão os primeiros, nunca serão primeiros. Mas aqui ele falou não. Quanto mais fizer, quanto mais se propor a fazer, serão sempre o quê? Os primeiros vão receber 100 vezes mais. Então, se a pessoa realmente quer alguma coisa nessa vida, pastora, a pessoa primeiramente tem que parar de reclamar. E tem que começar a valorizar e a poder realmente, né, começar a valorizar e acima de tudo, muitas vezes nos falta a palavra, e acima de tudo realmente começar a rever seus princípios e seus valores, que as pessoas têm esquecido disso, e não estão revendo seus princípios e valores, não estão realmente fazendo aquilo que Deus quer que faça. Então, na verdade, quando o Senhor nos chama para fazer a boa obra, Ele não está falando que a nossa vida vai ser fácil. É que nem uma rosa. A rosa ela é muito linda, mas tem os espinhos dela também. E assim é a obra do Senhor. Ninguém falou que é maravilha. Nós estamos falando de fazer a obra. Quando o Senhor chama para falar, venha, vamos para fazer a obra do Senhor, Ele não fala, não, vem, se você não gostar, você pode sair. Não é que nem um trabalho. Eu vou arrumar um emprego lá com alguma função, se eu não gostar, se eu fulano não gostei, eu vou procurar outro emprego. Para que todos possam entender. A obra do Senhor não é igualzinho trabalhar para o homem. A gente pode falar o que a gente quiser para o homem, desrespeitar o homem, como todo mundo costuma fazer por aí. Mas as coisas do Senhor, ela é especial. As coisas do Senhor é como aquela rosa, ela é delicada. As coisas do Senhor tem aquela coisa maravilhosa. Quando nós estamos fazendo, quando a gente coloca a mão no arado, a gente tem que colocar na certeza que não vai ser fácil. A luta, às vezes, vem 2 vezes mais do que nós já tínhamos lá atrás. Nós temos que saber que quando nós colocamos a mão no arado, temos que confiar naquele, no grande eu sou. E saber, não, se Ele colocou sobre a minha mão essa responsabilidade, eu tenho que levar essa responsabilidade até o fim. Não importa quem está do meu lado vai falar. Nós temos que ter sabedoria de levar a obra do Senhor e levar a nossa família. Porque muitas das vezes são casados, o esposo é cristão, a esposa não é, ou a esposa não é cristão, o esposo é. Isso não quer dizer que você tem que largar tudo. Não, porque Deus falou que eu tenho que largar tudo, pastor. Eu tenho que fazer a obra dele, tenho que abandonar tudo. Não é assim que Deus trabalha. Nós temos que saber dividir as coisas. Colocou a mão no arado, não solta mais. Pegue a direção de Deus. Olha, Senhor, está difícil. Ajuda a converter o meu esposo. Ajuda a converter a minha esposa. Para que possamos estar juntos, caminhando, fazendo o teu querer e a tua vontade. Porque muitos são os levantes. Quando a gente, pastor, entra para fazer, quando a gente sai do mundo para entrar na presença de Deus, tudo começa a acontecer na nossa vida. Tem muitos levantes. E saber dentro da casa de Deus, muitas das vezes, está mais difícil do que lá fora. Muitas das vezes lá dentro a gente encontra coisas que a gente jamais ia imaginar que pudesse encontrar. Mas aqui é igreja. Mas tanto dentro da igreja como fora da igreja tem todo tipo de gente. Estar dentro da igreja não quer dizer que só tem santo. É mentira, porque não tem.
Dentro da igreja tem pessoas normais, como em todo lugar. O que tem que acontecer é cada um fazer a sua parte. Você não tem que olhar para o fulano A, nem para o fulano B. Faça aquilo que Deus te colocou nas mãos para você fazer. Aquilo que está na sua responsabilidade. E pronto. Cada um se responsabiliza pela sua parte. O Senhor não falou, vai na casa, vem na minha casa e faz tudo você sozinho. Não. Cada um na sua função. O pastor tem a função dele e os obreiros têm a função dele. Ninguém tem que invadir o departamento do outro, né, pastor? É cada um na sua função. Você entrou lá, viu alguma coisa errada, não tem que sair falando com mimimi, pra lá e pra cá. Ora a Deus, fala, Senhor, está acontecendo isso, mostra pro teu servo o que está acontecendo. Nada de disse de fofoca dentro da casa do Senhor. Temos que vigiar dentro da casa do Senhor, porque dentro da casa do Senhor não é o mundo lá fora. As pessoas estão lá dentro do mundo também, mas tem que saber diferenciar o que é de Deus e o que não é de Deus. Não é, pastor? Isso é verdade. É uma realidade que a pastora está falando, que muitas vezes as pessoas se colocam como pessoas perfeitas, querendo julgar o outro, como aqui estava, né? Aqueles que vieram por último começaram a julgar o homem, né? O pai de família, querendo julgar ele no sentido que ele estava pagando, né? Assim, menos para eles e mais para os outros. Mas o dinheiro era o mesmo, o tratado foi o mesmo. Então o que acontece, na realidade, é isso daí, né? Então muitas vezes as pessoas, só sabem olhar e fazer críticas, fazer julgamentos. E não é isso que Deus quer. Deus quer pessoas, Deus chama nós para fazer o quê? Sempre o quê? O de melhor. E eu até levo alguma coisa assim, a gente vai ver que essa palavra, está até falando, né, está até comentando, essa palavra ela é muito ampla. Ela tem uma amplitude muito grande. Ela tem uma abertura muito grande. Nós vamos até comentando, tem pessoas que muitas vezes estão em igrejas, estão parados, sabe? Tem talentos. Entendeu? E Deus muitas vezes tem o dono da obra tem que falar assim, olha, vem cá, é aqui que eu quero você. Aí a pessoa, sabe que a pessoa fala, pastora? Não vou ali não. Porque ali não tem banda, ali não tem mocidade, ali não tem, sabe, status. Não, ali eu vou ficar aqui. É aqui, a pessoa muitas vezes ela quer mandar em Deus. E Deus muitas vezes quer falar assim, você está ansiosa. Eu quero pôr você para trabalhar. Às vezes a pessoa quer fazer alguma coisa, mas a pessoa ela briga com Deus. Ela fica parada ali, pastor. Ela não sai daquele lugar. E Deus quer usar ela em outro lugar. Deus quer fazer com que ela venha trabalhar para Ele numa outra forma, num outro lugar, ser utilizada. Mas a pessoa prefere ficar ali parada, estagnada, e ter sempre a mesma vida. Aí depois fala, por que Deus não me abençoa? Por que minha vida acontece isso? Por que minha família não se transformou? Responde para você mesmo. Será que você tem feito aquilo que Deus manda você fazer? Porque nós vemos muito isso aí, né, pastora? Não, sabe? E Deus muitas vezes usa a nossa vida para muitas vidas. Mas as pessoas nem sequer fazem, peraí, né? Vou ficar aqui, porque aqui eu recebi a vitória. Não, ela vai para outro lugar, ela volta lá para... E muitas vezes a gente faz assim, ó. A pessoa só sabe assim. A gente está sempre orando pela vida da pessoa e a pessoa está compartilhando os outros vídeos. Tá assim. É assim que acontece para muitos hoje dentro da igreja. É assim. Pessoas compartilham outro servo de Deus que não está nem aí para a pessoa. Não está nem ligando para a pessoa. E a pessoa fica ociosa. Ela quer resposta. E muitas vezes a resposta a pessoa ela mesmo não tem. Ela não procura fazer aquilo que Deus quer. Deus quer mudar a sua família. Deus quer mudar a família, pastor. Deus quer abençoar a vida do povo.
Mas Deus quer que o povo acorde e desperte e não fique contendendo com ele, porque as pessoas hoje em dia contendem muito com Deus. É que as pessoas querem mandar em Deus, né? Querem mandar. As coisas estão se invertendo no mundo espiritual. Em vez de Deus estar no comando para dirigir as nossas vidas, nós queremos dirigir a vida de Deus. Falar, o senhor tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo na minha vida, na vida daquele fulano, daquela fulana. E não é assim. Não. Deus ele não está atrás de um vaso para ficar ali naquele canto. Não. Deus quer um vaso que cresça, né? Ele não quer um vaso para ficar no canto da parede, um vaso para ficar sentado na cadeira. Deus quer um vaso que trabalhe, que transborde, né? Um vaso que faça as coisas fluir, que quem chega naquele lugar fala, nossa, olha que luz linda daquele obreiro, olha que luz linda daquela obreira. Deus quer ver você brilhar. Às vezes onde você não está brilhando. Deus tem uma luz imensa na sua vida, mas você não está deixando essa luz crescer em outro lugar. Sabe? Deus ele quer sentir você, para você, sabe, florescer em outro lugar. De repente você está como um obreiro numa casa e Deus quer te dar uma igreja, porque você tem uma luz grande e ali onde você não está aparecendo para ninguém. Deus às vezes tem uma obra imensa para você fazer e você está como? Se acovardando, como eu um dia me acovardei e falar, isso não é para mim. Eu não nasci para isso. Porque não sei o quê. E não é assim, né? Deus ele quer que a gente não se acovarde para as coisas, para a obra dele. Deus ele quer ver na gente uma pessoa perseverante, né? Uma pessoa decidida, uma pessoa que olhe algo assim para, não, eu vou fazer isso. Isso vai acontecer. Pessoas determinadas, né? Deus quer aquela pessoa valente, né? Aquela pessoa que vai lá, põe a mão no arado e não importa que ninguém vai falar na minha volta. Acabou de chegar aqui, já está querendo ser, está querendo aparecer. Não. Se essa luz brilha, você tem que chegar mesmo. Tem mais que aparecer, tem que destacar, tem que aparecer para todo mundo saber que Deus é na sua vida. E que você deixa brilhar essa luz que tem dentro de você. Porque essa luz que está dentro de você é que vai levar muitas ovelhas para o reino dele. Então, não fica parado. Não fica um obreiro ocioso, como aqui esses trabalhadores estavam ociosos, esperando que alguma coisa caísse do céu na cabeça deles. Então, levanta e anda. Ide. Tome o ide como exemplo. Ide e fazer a vontade do Senhor. Não vamos ser covardes na obra do Senhor. Vamos fazer as coisas acontecer. Porque às vezes, de tanta gente ficar ali, né, desobedecendo a vontade de Deus, acabamos passando por provas que nem é para nós passarmos. Mas passamos para ver se a gente acorda. Às vezes você é humilhado onde você está. Ninguém vê você onde você está, mas você continua lá. Você é perseverante numa coisa que não é para ser. Tanto dentro da igreja, ou dentro de uma empresa, ou até dentro da sua família. Às vezes você está dentro de uma casa, dentro do seu lar mesmo, e você fala, o que está acontecendo comigo? O que eu estou fazendo aqui? Você não está brilhando onde você está, porque você está seguindo o que o outro quer que você siga. Você não está seguindo o seu coração. Eu vou com meu esposo aqui porque ele é meu marido, então eu vou. E às vezes não é assim. É claro, nós temos que andar lado a lado com o nosso marido ou com as nossas esposas. Mas a gente tem que saber para onde ele está indo. Aqui é o lugar certo? Foi aqui que Deus abriu essa porta para mim estar? Pede a confirmação do Senhor. Eu não posso ir para cá, é claro, eu não posso ir para cá e meu marido para cá. A gente tem que andar na mesma direção, na mesma fiação. Só nós temos que vigiar. Às vezes você está numa igreja e seu marido está na outra. Os dois têm que andar juntos, porque a gente sabe que a coisa tá feia lá fora, né? Então vamos vigiar com nossos casamentos. Vamos vigiar
na nossa família. Porque o marido e a mulher, eles têm que estar na mesma fiação para que a família possa seguir. Para que a família possa estar fazendo a mesma coisa. Então, vamos despertar. Vamos abrir nossos olhos espirituais e vamos ver se aquilo que nós estamos fazendo realmente está certo. Não deixa ninguém ficar opinando na sua vida. Chega lá o seu vizinho, nós tem que fazer assim, tem que fazer assado, e que não sei o quê. Não, a direção vem lá de cima. Quem tem que dar a direção da sua vida não é o seu vizinho, não é a sua vizinha. Quem tem que dirigir a sua casa, quem tem que mandar na sua casa é você e Deus. Não deixa ninguém entrar no seu lar e querer mandar, querer dar ordens na sua casa. Então, você está ali, é você e seu marido, vocês estão no comando, vocês estão na direção, não é, pastor? É verdade. E é uma coisa que na que a pastora estava falando, me veio algo no meu coração, uma coisa que nós já vivemos lá atrás, e eu esses dias até comentei com minha irmã sobre isso daí, e são coisas que quando Deus me manda nos fazer algo, nos chama, tem um chamado na nossa vida, nós temos que fazer aquilo que Deus quer que faça. Então eu estava em outros ministérios, e o Senhor tinha me chamado para fazer a obra evangelística, uma obra volante, né? E eu saía muitas vezes para fazer essa obra, subindo os morros, indo no caso de lares, fazendo campanha dos lares. E eu ouvia pessoas, muitas vezes, a vez do trabalho, né, pastora? Nós ouvia a pessoa falar assim: escuta, irmão Zé Luiz, você está perdendo tempo. Essas pessoas não vão vir para a igreja. Isso não traz vantagem nenhuma para a igreja, o irmão ficar para lá e para cá. Nós temos que fazer as coisas aqui dentro da igreja. E eu ouvi muito isso. Eu até comentava com minha irmã que eu fiz trabalhos, eu subi morros. E hoje, pastoras, porque eles falavam que aquilo não era importante para a igreja, não dava fruto para a igreja. Hoje essas pessoas são missionárias, são pastores, são missionários, são pessoas que estão na obra de Deus. Eram prostitutas, eram drogados, eram pessoas, ladrões, eram pessoas da pior qualidade que ninguém dava importância, ninguém entrava na casa deles. Era os lixos da sociedade. Era né? o lixo. Era os lixos, aquelas pessoas que você passa na rua e passa de largo, você nem olha. Tipo assim, eu vou nem encostar. Você tem medo de se contaminar como se fosse uma doença. Que nem quando a gente passa por uma pessoa, não desmerecendo a classe. Você passa por um lixeiro na rua, um varredor de rua, você nem fala bom dia, nem boa tarde. Tipo assim, se eu falar com ele, eu vou me sujar. Sabe? São pessoas que as pessoas passam por eles, mendigos, sujos, fedidos. É difícil estar perto, muito difícil. Né? Eu falo por mim, porque é difícil. E o meu nariz, ele sente cheiro de longe. Mas, o meu Gil está fazendo gracinha aqui na frente. Mas é verdade, é difícil. Mas nós temos que olhar essas pessoas como Deus olha para mim e para você. Com amor. Tá com cheiro forte, tá fedendo, é filho de Deus. Tem que falar do amor de Deus? Tem que falar do amor de Deus. Tem que fazer a vontade do Senhor. E é uma coisa que tem que fazer. Então hoje eu me alegro, e hoje eu ouço as pessoas contando, falo assim, irmão, olha, lembra o irmão fazer esse trabalho? Nós estamos ouvindo hoje isso daí. Olha, fulano hoje, ele está com o ministério dele. Não é um presente? Não, é uma bênção. Nossa, não tem presente melhor que esse. Ah, não, porque se não está no meu ministério, não está na minha igreja, não está no nosso ministério, é em vão. Imagina, eu fiz para Deus. E esses frutos vai acrescentar, porque amanhã as pessoas se esquecem uma coisa, pastora, que o Senhor, ele vai, nós vamos se apresentar perante o Senhor. E ele vai falar assim para muitos aí: ah, Senhor, eu estava no ministério, olha, tinha que fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo. E ele vai virar para a pessoa e falar assim: olha, apartai vós malditos para o fogo eterno, porque não vos conheço. E aquele que ninguém deu valor, aquele que ninguém deu importância, é aquele no dia a dia foi plantando,
esse aí quando chegar lá vai falar assim, ei meu filho, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo. É duro falar isso, mas é uma verdade, é uma realidade. Então são coisas que muitas vezes está aí acontecendo. As coisas têm que ser feitas, não são feitas. Não estão sendo feitas. É por isso que aqui fala, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros. De repente você pode, as pessoas de repente assim, nossa, a pessoa está lá no alto destaque, e tem um que está lá embaixo. Amanhã essa pessoa pode estar lá em cima, e a que está em destaque ser lá embaixo. Para Deus, não existem barreiras. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz. Poderá o barro contender com o olheiro? Poderemos nós contender com Deus, pastora? Quem pode contender com Deus? Não, ninguém. É assim, quando nós queremos crescer, Deus, Ele nos dá a oportunidade. Ah, mas Ele não me dá dinheiro para me crescer. Tem pessoas, pastor, que veio do nada, ali, do nada, não tinha nada. Mas ela cresceu. Se Deus está te dando saúde, está dando força para você ficar de pé, crescer é só lutar. Tem aquele ditado que fala, quem madruga, quem levanta cedo, quem trabalha, conquista. Né? Eu não posso conquistar uma casa linda se eu ficar lá dormindo até tarde, né? O meu vizinho não vai me dar a casa dele pra mim, vai. Ele vai dar aquele carro lindo pra mim? Também não. Não vai. O único que eu vou poder fazer é olhar pra casa do meu vizinho, pro carro dele e falar, nossa, que carro lindo. Só que ninguém pergunta que hora aquele vizinho levanta para ele trabalhar, para ter aquela casa que ele tem, aquele carro que ele tem. Enquanto você está aí dormindo na sua casa até meio-dia, uma hora aquele friozinho debaixo das cobertas, o seu vizinho, é que você não escuta o portão dele automático abrindo e saindo com o carro dele silencioso. Mas ele sai cedinho para trabalhar, para ele ter o que ele tem, enquanto você está dormindo. Aí você quer falar, ai, por que fulano tem isso e eu não tenho? Porque ele trabalha. Ah, mas eu também trabalho. Ah, tá. Você tem um emprego, você ganha pouco, você não procura buscar para crescer, para ter um emprego melhor do que você tem. Às vezes o seu vizinho é até um office boy, né, que ele trabalhava durante o dia, chegava às horas da tarde, tomava um banho correndo, às vezes nem tomava um banho correndo, ia para outro trabalho que ele tem, para ele ter o que ele tem hoje. Então, você quer ter algo, você tem que fazer para acontecer. Eu não posso fazer por você nem o seu vizinho, você tem que fazer. Não é, pastor? Isso é verdade, nós temos que fazer o quê? A nossa parte. A nossa parte. A nossa parte. Né? Por isso que lá em Provérbios de Salomão, tem uma passagem que fala, vai ter com a formiga preguiçoso, porque a formiga ela trabalha direto. Tem um monte de formiguinha, cada uma folhinha, né? Vai construindo, porque no momento do inverno, no momento que não vai poder trabalhar, está tudo guardado, tudo pronto. Então, é o que acontece. E o que a pastora estava falando é o que está aqui, nós estamos trazendo nesta noite para você essa passagem. Aqui nós temos um homem, um chefe de família, uma pessoa sucedida, uma pessoa que ali convidava as pessoas para ir trabalhar nas suas vinhas, e naquele momento, né, ainda tinha pessoas que reclamavam. Então, é assim que hoje acontece. A pessoa fala que o outro conquistou e ele não conquistou. Que nem que fala que ele saía de madrugada, né? Ah, sim. De madrugada. De madrugada, não saía. Aquela horinha que a gente levanta, né? Vai até o banheiro, né? Ai, depois volta, deita, vai dormir de novo. E o empresário já está vendo lá na frente, não, vou levantar, nem vou deitar, já vou pro meu trabalho, já vou pra lida. Correto, e correr atrás, né? Correr atrás. Entendeu? E é assim que acontece. Então, o nosso dia a dia, muitas vezes é uma palavra que a gente pode ler e ela tem ela abre, né, uma visão muito grande da nossa vida, né, pastor? Abre uma visão muito grande da nossa vida, né? Quando nós começamos a ler, e essa palavra veio para mim, né? Nós até sentamos depois para conversar, para estar lendo ela, nós orava. E numa frase o Senhor fala assim, tu vai falar hoje sobre, né, os primeiros que serão os derradeiros
e os derradeiros que serão os primeiros. Então falou assim, que você vai falar isso aí hoje. E é uma palavra, quando Deus manda a gente falar, a gente fala. E a gente começou a estar falando, e procurando falar, e procurando trazer para você aquilo que realmente Deus, Ele quer que nós falamos para você. Então aqui ele fala assim, aí para fechar, lá em Mateus capítulo 6, versículo 23, fala assim, se porém os teus olhos forem mau, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então, nós estamos vendo aqui, de acordo com os seus olhos, você será. Então, como esse começou a reclamar, os olhos dele não eram os olhos bons, eram os olhos que estavam cheios de trevas, cheios de maldade, sabe, de egoísmo. Que muita gente, tem gente que é egoísta com as coisas. Só quer pra si. Só quer para si. Tem pessoas que acham que é senhor da situação e não é. É Deus que está no controle. Sabe? Então, nós temos que parar para ouvir a verdade. Ouvir aquela verdade que realmente vai mudar a tua vida. Então, nessa noite, sabe? Que essas palavras simples que nós estamos falando para vocês hoje, nessa noite, né, pastora? Que venha estar no coração. Nós podíamos ficar aqui, olha, pastor, nós ficar aqui mais algumas horas, fica aqui falando essa palavra aqui, e nós vamos colocar eles exemplos, mas vai ficar somente esses aí para vocês hoje. Nós vamos somente ficar esses aí hoje, para vocês despertarem para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, neste momento, né, eu quero falar para os irmãos que nós estamos ao vivo. Aqui não tem nada combinado, não. Tanto é que vocês viram nosso irmão Diácono Fábio, né, entregando o papel para mim. Vocês viram esse papel aqui rodando? Então, esse papel aqui é o seguinte, amados. Tem pessoas que estão ao vivo e pessoas que precisam da nossa ajuda. E precisam da nossa ajuda de que maneira? Através da oração, né, pastora? E nós temos orado por uma família, a família do nosso irmão Wilson, né? Nós vamos continuar orando. Eu peço que os irmãos nos ajudem na oração da família do nosso irmão Wilson, né? Que precisa, e nós vamos orar agora, viu, irmão? O irmão está nos ouvindo neste momento. Vamos orar pela sua vida, pela sua casa. Eles tiveram por um momento processo difícil, aí estão vivendo um processo difícil aí nesse meio dessa pandemia, mas eu tenho certeza que Deus vai dar vitória na vida deles, né, pastora? Vai dar vitória. E nós estamos orando para isso. Então, aqui nós estamos pedindo a oração pela família do irmão Wilson. Amém, amados? Nós estamos aqui orando. Muitas vezes a pessoa fala, nós estamos na live, né? Não, mas vamos pedir alguma coisa? Sim. Se você precisar da oração, pode pedir sim, né, pastor? No final, nós antes de encerrar, nós estamos orando. E queremos vitória, e vamos continuar orando. Para que Deus venha abençoar. Nós temos que trabalhar, né? Senão Deus vai falar assim, vai ter que formiga, né, seu preguiçoso? Vai querer as coisas que é bênção na tua vida se você não trabalha? E esse irmão, o irmão Wilson, eu acredito que ele não fala, ele não pede, mas ele está precisando tanto de oração, como ajuda até mesmo para alimentos, né? E Deus me tocou agora, se você mora aqui em Santo André, e se você pode ajudar ele com uma cesta básica, alguma coisa de alimento, eu acredito que ele também esteja precisando, porque ele tá parado, porque ele está doente, e a esposa dele também pegou Covid, então eles estão precisando de muita ajuda, não só de oração, mas também de alimentos. Às vezes até mesmo de dinheiro para comprar remédio, a gente não sabe porque ele não fala, mas eu tenho certeza que ele está precisando. Então, se por uma acaso você puder doar a cesta básica para esse irmão Wilson, entre em contato conosco, entre pelo Messenger, ou então por esse número que está aqui. Pelo 994-828-1434 é o nosso telefone. Entre em contato com a gente, isso, né? Vou repetir, 94-828-1434. Liga pra gente, né? E nos ajude, porque nós temos que estender a mão para os nossos irmãos, independente de qualquer denominação. Nós não estamos aqui por placa de igreja não, viu, amados? Nós estamos aqui por Jesus, né, pastora? Se alguém estiver
ouvindo a gente também, se estiver precisando de algum tipo de alimento, entre em contato conosco, nós vamos tentar arrumar a cesta básica para as pessoas que precisam. Na minha casa aqui, eu não tenho a cesta básica, mas em nome de Jesus, se alguém precisar, nós vamos atrás e vamos conseguir. Com certeza. Né? Então, se alguém tiver, se alguém trabalha com cesta básica, tem alguma coisa para doar, entre em contato conosco, tá? Ou pelo Messenger, ou por esse número do WhatsApp que meu esposo acabou de falar. Tá? Vamos ajudar as pessoas que precisam, porque nesse casal, eles não podem sair de casa. Então, são ele, mas 2 filhos menores, que não tem como trabalhar, ele não tem aposentadoria, ele não tem salário, porque ele trabalhava na rua vendendo ovo. Ele é uma pessoa muito batalhadora, é uma pessoa de um coração grandioso, uma pessoa que sempre nos ajudou quando nós precisávamos, e caminhou, sempre esteve ali. E uma coisa importante, ele sempre caminhou com o Senhor. Exatamente. E caminhava muito comigo na hora. São pessoas, amados, que nós estamos falando isso aí, para vocês entenderem o mistério de Deus. São pessoas que quando eu precisei, que eu caminhava, era a pessoa que estava sempre do meu lado. Quando eu precisava, ele sempre estava do meu lado. Então agora nada melhor e nada mais justo de poder também estender as mãos. Você vê que é trabalhando, é o trabalho, o amor, o carinho, a dedicação, e nós temos que reconhecer isso, e Deus vai abençoar, e Deus vai nos dar condições de ajudar a quem precisa. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos vindo nessa live, né, pastora? Estamos vindo aqui, não é para fazer simplesmente para mostrar que nós somos bonitinhos, estamos numa TV, e estamos aí querendo pela internet fazer nome. Não, nós estamos querendo fazer a vontade do Senhor, fazer do querer do Senhor e abençoar as suas vidas. Nós queremos ver vocês felizes. É o que nós queremos, não é isso, pastor? Verdade. Vamos ajudar alguém se olhar quem, né? É verdade. E não importa somente esse irmão, se tivermos alguém precisando, entre em contato conosco, nós vamos estar ajudando em nome de Jesus. O telefone é 94-828-1434. Vou repetir, 94-828-1434. Ou através do Messenger, né, dentro do Facebook também. Entre em contato conosco. Nós temos nossa página aí da Fundação Monte Gerezim, né? Se você olhar na minha página, você vai ver lá, Fundação Monte Gerezim, a Igreja Assembleia de Deus Monte Gerezim, a Rádio Nova Gerezim, e tudo isso, todos os instrumentos que nós temos aqui, é para fazer pelo povo, por aquele que Jesus ama. Jesus ama, e nós também temos que amar a cada vida. Isso é importante. Amém, amados? Graças a Deus. Então, neste momento, pastor, nós vamos estar orando. Vamos orar pela vida do povo, pela vida que ele está, e orar pela vida daqueles que vão assistir depois. Eu quero que os irmãos continuem compartilhando, continuem nos ajudando nesse trabalho. Nos ajude, procure realmente estar conosco para fazer que essa obra, esse trabalho venha crescer. Porque o que Deus colocou no meu coração e da serva do Senhor que está aqui do meu lado é uma coisa muito linda. E nós estamos lutando e vamos conquistar tudo isto. São projetos. Nós temos projetos de anos, estamos aí lutando e batalhando. Você pode nos ajudar. Compartilhe, nos ajude. Nós não estamos aqui pedindo esmola, não. Nós estamos pedindo a tua ajuda. O bom samaritano, ele viu aquele que precisava, ele deu passo de largo, não deixou para o lado, não, como fez o ancião, como fez o levita. O bom samaritano, ele foi de encontro àquela vida. É isso que nós estamos fazendo. Nós não estamos pedindo dinheiro, né? Sim, alimentos. Alimentos. A gente não quer dinheiro de ninguém, é alimentos. Tá? Ele quer dizer, qual a sua conta? Não, eu não quero, queremos alimentos. Agora, se a pessoa quiser vir com dinheiro para ajudar essa família, para pagar as contas, tudo, amém, glória a Deus, aleluia. Irá Deus para te eles. abençoe, vai para eles. Amém? Então vamos orar então, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Vamos orar, pastora, para a glória de Deus. Oremos. Pai querido e Pai amado, é nesta noite, Senhor meu Deus, que aqui estou a interceder, meu Pai, por cada vida, meu Pai, por cada um, meu Pai amado, que está nos ouvindo, meu Pai amado, neste momento, e aquele, Senhor, que vai ouvir depois, após
os compartilhamentos, meu Pai amado, e após, meu Pai amado, as outras visualizações. Ó meu Pai, neste momento, Senhor, vai de encontro a cada vida, vai de encontro, meu Pai, porque, meu Deus, são muitas vidas, meu Pai, carentes, são muitas vidas necessitadas, meu Pai, meu Deus, neste momento, meu Pai, de muita luta, de muita batalha, Senhor. Eu oro pela família do nosso irmão Wilson. Eu oro, meu Pai, pela família, meu Pai, que aí está, meu Pai, necessitando de ajuda, meu Pai, e não tem a quem pedir, Senhor. E é neste momento, Senhor, meu Deus, que aqui estamos, Senhor, a clamar a Ti, meu Pai, a buscar a Ti, Espírito de verdade. Venha curar, venha restaurar, venha renovar, venha prosperar, venha abrir, meu Pai, as portas. Meu Pai, olha para esse lar, para essa família, Senhor, para esses, meu Pai, que estão nesses hospitais de campanha, para esses, meu Pai, que estão nesse leito de dor, numa CTI, numa UTI, meu Pai. Meu Deus, a esses, meu Pai, que se encontram desempregados, a esses, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, tem visto, tem, meu Pai amado, contemplado as suas vidas, Senhor. Meu Pai, nós não estamos aqui, Senhor, para ser melhor do que ninguém. Nós não estamos aqui, meu Pai, para julgar ninguém, meu Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para fazer o Teu querer, a Tua vontade. E por isso, meu Pai, que nesta noite, como os Teus ministros, como os Teus servos, meu Pai, meu Deus, unidos na nossa fé, meu Pai, estamos, meu Pai, determinando e profetizando a bênção, a graça, a vitória na vida deste povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. As palmas é para todos vocês que são merecedores de Jesus na vida de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero convidar vocês, deixar já o nosso convite para terça-feira, a partir das 18 horas, vocês vão estar, conosco, participando da Rádio Nova Jerezim, com muitas novidades, coisa cada vez mais aí acontecendo, que vocês vão ter compartilhado, né, pastor? Tem muita coisa acontecendo aí, não tem não? Muita coisa. E como outro dia eu falei, né? Temos novidades, coisas boas, coisas maravilhosas acontecendo, só que eu falei pelo olho da fé, né, pastor? Pelo olho da fé. E Deus, é claro, né? Está nos abençoando. Está nos abençoando. Né? E vai fazer o melhor ainda. É só o começo. Né? É só o começo. Eu creio que Deus tem grande vitória, tanto para mim como para você. Que Deus, Ele sabe o que faz para mim e faz para você. É sempre o melhor. Né? Basta que a gente faça tudo aquilo com amor, com carinho. E o melhor de Deus vem para mim, vem para você. Né? Não importa quem você é ou o que você está fazendo na casa do Senhor. Faça com amor, faça com carinho, com determinação, que você chega lá. Devagarzinho, mas chega. Amém? Graças a Deus. Então logo mais vocês vão ficar sabendo dessa grande novidade, estaremos colocando aí. E também, não querendo deixar também, já antecipando já, né, o aviso, próximo domingo estaremos fazendo a Santa Ceia do Senhor. Amém? Santa Ceia do Senhor ao vivo para vocês participarem, né? Vocês vão preparar o suco de uva, o pãozinho aí, né? E Deus vai abençoar a tua vida grandemente. Não esquecendo então, nós estaremos na quinta-feira de volta, né, pastora? Quinta-feira de volta com mais uma palavra de Deus, na quinta-feira às 19h30. Não esquecendo que terça-feira agora, 18 horas, você estará conosco na Rádio Nova Jerezim, 100% Jesus, diretamente deste estúdio aqui, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente, um ótimo final do domingo, uma segunda-feira de glória e de vitória, uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém, pastora? Amém. Então que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.